Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Biso Marinho, árbitro de futebol e também criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, não se inscreve aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Então, para receber os próximos vídeos aí, já se ative esse sininho aí e mete o dedo no like, beleza, galera? E num segundo momento, quando eu estava mais assim no maior índice de jogos do Campeonato Brasileiro, eu passei a prestar serviço no Brasil inteiro, no banco onde eu trabalho. Então, onde eu tinha uma escala, eu estava trabalhando. Então, eu já me deslocava antes, passava 2, 3 dias trabalhando naquela cidade. Então, eu conseguia trabalhar e conseguia apitar. Então você E nesse conseguiu conciliar o momento, seu a trabalho, então. família, nesse momento a família ficava um pouco prejudicada, porque às vezes você não tinha um contato. Então você precisa aproveitar muito os momentos quando você está junto para suprir aquele momento de ausência, né? Então, graças a Deus, estou com a minha esposa desde 1983, vai fazer 40 anos. Então, isso demonstra que existe uma relação de confiança muito grande entre os dois para que a gente É. conseguisse fazer essa família que a gente conseguiu constituir. Na arbitragem não tem jeito. Na arbitragem a gente ou tu confia ou não confia, porque a ausência é demais. Você era um árbitro que sempre estava escalado, então eu imagino que toda semana viajava e às vezes vinha de um aeroporto para outro, já ia para outra cidade Perfeito, e às vezes exatamente. acontece e realmente isso dificulta muito. A gente às vezes perde crescimento de filho, a esposa fica longe, mas a gente tem que tentar dar o nosso jeitinho para aproveitar tudo o que a arbitragem te dá e também os momentos que a gente pode fazer com a família, né? Com certeza. E me fala uma coisa, Badi, qual que foi a sua estreia na Federação Paulista? O seu primeiro Minha jogo? estreia na federação foi um jogo sub-15 Aham. no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Foi 15 de Jaú e América de Rio Preto. 15 de Um Jaú e América jogo. de Rio Preto. Tava eu, o Márcio Vieira de Carvalho e o Anselmo da Costa. E o Anselmo da Anselmo da Costa fez o Costa. sub-17. Muito bacana essa da Costa. Tive o prazer de conhecer também. A gente já se falou algumas vezes. Não lembro de ter trabalhado com o Anselmo, acho que ele parou antes que eu começar, antes de eu talvez a chegar ali no nível de vocês. E aí ele não consegui falar com eles. E me Também fala, foi um essa grande escala árbitro também, pré, o é, Anselmo. aquela ansiedade pré-escala, como é que você lidava com isso? Porque o arte futebol é ansioso pra caramba. Como é que vocês recebiam a Bastante. escala e como que era como você lidava com essa ansiedade pré-escala aí? A gente era da época que você ligava na federação para saber da escala. Sim. Então, quando você ligava, uma das nossas amigas que depois trabalhou no sindicato, a Viviane era uma delas. Quando a Viviane falava que, esse final de semana não tem nada, nossa, era uma triste. O pior quando você ligava, começo de carreira, ligava uma semana, na segunda semana também. Aí todo árbitro, mas o que está acontecendo depois de um jogo? E principalmente, isso serve até para os jovens, começo de carreira, você vai para um jogo, depois você procura todos os meios de comunicação para saber se alguém está falando de arbitragem. Então, você vê todos os programas de TV, você entra na internet, você vê comentários, você fica vendo tudo. Aquilo ali não tem ganho nenhum para você. É Exatamente. só para te deixar nervoso. E chega um momento da experiência que você deixa até de assistir esses programas, porque você, o árbitro, será sempre a corrente mais fraca. Então, não tem ninguém que faz cobertura de arbitragem durante a semana. Então, é só entender o seguinte: você tem um repórter que faz cobertura do time A e o repórter que faz a cobertura do time B. Eles não vão ficar batendo nas equipes, porque senão, durante a semana, ninguém vai dar entrevista para eles. Então, eles vão bater no árbitro. Chegou um determinado momento da minha carreira que eu não assistia mais nada. Aí a minha resposta era, porque eu moro numa cidade que tem 55 mil habitantes, de vez em quando você sai na rua, nossa, mas o cara falou isso no programa, tal. Assim, o que me interessa é que quarta-feira eu estou escalado de novo. Então, quem me escalou, aprovou. Então, e aí não A assisti escala mais o fala, programa. né? E hoje eu continuo não assistindo o programa, porque pouco se aproveita num programa de TV do ponto de vista de arbitragem.
raramente vão falar bem de você. Ah, geralmente não é para falar bem. Geralmente quando Então começa eu a se falar de aproveitava arbitragem muito. é só para falar mal. Então, nessa pré, chegou um determinado momento em que eu aproveitava muito para estudar tudo que estava acontecendo entre as equipes. Então, você pega lá, ó, saiu a escala, eu já pegava a equipe A, a equipe B, como foi a semana dos caras? O salário está em dia, não está em dia, está tendo briga, qual é a classificação na tabela, o último jogo teve algum problema entre aquelas duas equipes, em que estádio que eu vou? O Gandula está tendo problema, o Maqueiro dá problema. Então, eu fazia todo um planejamento já analisando o que poderia acontecer no jogo. E isso começou a me ajudar bastante. Tanto é que depois, num determinado momento, começou até a ser cobrado isso das equipes de arbitragem, esse plano de trabalho mais específico das equipes. E eu já fazia isso há muito tempo. Quem viajava comigo, principalmente, jogos do Campeonato Brasileiro, nos próprios jogos Campeonato Paulista, eu tinha minha pranchetinha, mas diferente de outros, que tinham outros que tinham pranchetinha para querer ensinar o assistente trabalhar. Não, eu tinha a prancheta que eu anotava tudo que eu tinha pesquisado. Por exemplo, ó, esse time joga em linha. Nós fomos fazer um jogo Ponte Preta e Ituano. Era um jogo que tinha grande validade naquele ponto do campeonato. E eu assisti os jogos no meio de semana das duas equipes. Aí fiz naquele mapinha que a gente tinha, o campinho de futebol. Sim. Eu comecei a analisar onde que a equipe da Ponte fazia mais falta, onde sofria mais falta. O Ituano, onde sofria, onde fazia. Eu sei que o nosso jogo, com 1 minuto de jogo, teve um lance. Eu falei assim, ó, o time da Ponte joga fazendo linha. Então toma cuidado, fica alerta desde o primeiro segundo. E os volantes demoram para voltar, então toma muito contra-ataque. Com 5 minutos de jogo, tinha 2 lances de impedimento, não impedimento. Eles tentaram fazer a linha e fizeram errado. E depois, num determinado momento, os volantes começaram esse tipo de contra-ataque. Então, você ia para o jogo e falava assim, pô, parece que eu já percebi isso, parece que eu já assisti esse jogo. Então, você ia para o jogo muito mais bem preparado. Fizemos um jogo sem mostrar nenhum cartão amarelo, com 19 faltas o jogo inteiro. Pois Porque a gente antevia o que ia acontecer. A gente já estava próximo. Esse estudo pré-jogo é muito Quais são importante. os jogadores que fazem mais falta, cartão amarelo? Eu tinha algumas características que hoje não são aprovadas aí, mas eu já estudava os caras. Eu falava, cheguei em jogador e falei assim, ó, amigo, não aperto de mão. Você é parceiro nosso. 6 rodadas, 7 rodadas, você jogou 3, tomou 3 amarelos, foi suspenso. Voltou, jogou 1 amarelo, na outra vermelho, suspenso. Tá voltando hoje? O que tá acontecendo? Aí o cara virou para mim e falou assim, não, Amado, você sabe que eu sou parceiro, os caras que estão pegando no seu pé. Eu falei assim, mas eu não pego no pé. Você sabe que eu sou gente boa. Ele fez o jogo inteiro sem fazer uma falta. E sempre eu estava do lado dele. Mas não, e aí diferente do que a imprensa às vezes entende, mas você já pesquisava o cara para amarelar o cara. Não, era para o cara saber que eu tinha conhecimento que ele ia usar aquela artimanha da falta. E ele sabendo, psicologicamente, ele não fazia. Então, isso facilita o nosso trabalho. Isso, com o tempo que o árbitro vai ganhando, e aí você percebe que o árbitro vai tendo um melhor rendimento nos seus jogos, que aparecem menos problemas. Porque os jogadores já não testam mais. O seu nome, quando vai ter um jogo, o técnico comenta, porque ele já conhece, ó, esse árbitro, a característica dele é assim, assim, assado. Então, não adianta você querer conversar com ele, você não fazer isso, você fazer aquilo. Então, os jogos costumam ficar mais fáceis por causa disso. Eu sempre tinha uma estatística, analisava como foi meu ano em relação em média de cartão amarelo, média de cartão vermelho. Se você tiver 15 anos de federação, ainda você está tendo que dar 9, 10 cartão amarelo por jogo, tem alguma coisa em relação a respeito do árbitro. Exatamente. A sua tendência tem que ser decrescente de cartão amarelo e de cartão vermelho pelo respeito que os jogadores têm. Um jogo ou outro vai destoar um pouco, às vezes acontece. Porque tem por exemplo, você pega um jogo que aumenta a média lá, é um jogo, penúltimo jogo da rodada, o time já está classificado e vai tomar um monte de amarelo para ficar fora, para ficar fora. Então, isso tudo você tem que entender. E isso que eu acho que às vezes falta para o jovem que
começou a apitar só na federação. Essas mães, estudar. Eu expulsava um jogador, na quarta-feira eu assistia o tribunal, para ver o que o advogado de defesa tentava descaracterizar o que eu tinha escrito no relatório. Dependendo do que ele falava e descaracterizava ou reduzia a pena, eu aprendia em fazer o relatório para o próximo, para que não tivesse aquele mesmo problema. Então, o Arthur até comentava, o Coronel Marinho falou, você é um dos poucos que faz isso. Eu falei, mas todo mundo deveria fazer, acompanhar o jogador que foi expulso, para saber se o relatório dele foi bem feito ou mal feito. Eu ainda tenho a mania, mesmo estando fora da federação, ainda toda sexta-feira eu entro para ver a escala, tanto da CBF como da federação. E muitas vezes eu entro lá nos jogos para saber, até para fazer um teste. Eu pego um nome do árbitro, pego o jogo, pego o nome do árbitro. Eu olho lá e falo assim, 2, 3 cartão amarelo. Eu abro a súmula, 2, 3 cartão amarelo. Eu pego o nome de um árbitro, pego o jogo mais quente. 10 cartão amarelo, 8 cartões amarelo e teve expulsão, por incrível que pareça, bate. Porque isso daí é a característica. Agora, cabe a quem escala escolher os jogos certos para determinadas características. Exatamente. Não adianta você colocar aquele árbitro que gosta mais de, vamos usar o termo, mais fino, mais educado, colocar num clássico lá do fundão do interior, que está para definir rebaixamento. Ele não tem o perfil para aquilo. Lá tem que ir os cangaceiros, lá, que pisa no pé dos caras, que chega mais duro nos caras. Que dá aquela famosa cotovelada em cima dos caras. Dá aquela... Tira um bife do lábio do cara no cartão amarelo. É isso que os caras gostam lá, e disso daí, a torcida vibra. Exatamente. Então, isso hoje não pode fazer mais nada disso. Não, hoje é complicado. Hoje, se você falar uma palavra diferente pro jogador, a imprensa já notifica, agora, o jogador sai falando de você na televisão. Antigamente a coisa morria no campo, pô.